Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionada aqui aos direitos dos aposentados e pensionistas. E vamos falar aqui do 14º salário, mudanças do INSS agora em junho. Sim, gente, temos novidades para vocês aqui nessa sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, onde eu vou atualizar você, aposentado e pensionista, sobre os seus direitos. Então fiquem ligados aqui comigo que eu vou trazer as informações. É importante antes você aí, né, se inscrever aí no canal que ainda não é inscrito, vai deixando o joinha, vai compartilhando o vídeo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e companhia. É um prazer sempre muito grande ter vocês aqui conosco. Então bora lá, gente, para as informações. Eu vou trazer aqui, além do 14º, além de falar de mudanças, eu vou falar também sobre outras notícias que saíram e que agrega aí na vida o conhecimento, né, na vida do aposentado. Então vocês vão ficar sabendo de tudo. Também reforço que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a gente. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita, é um serviço online, seguro, de graça. Então quem quiser contratar um empréstimo em segurança, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar. A gente vai te dar aí o conhecimento, a gente vai te dar aí ajuda, a gente vai intermediar, a gente vai acompanhar, a gente vai estar junto com você nessa jornada. Então, quer contratar um empréstimo, chama a nossa equipe que a gente vai dar esse suporte aí para você, tudo bem? Bom, gente, sem demora, vamos lá então para o que interessa? Vamos lá então para as informações. Eu vou começar aqui com a primeira informação que saiu do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que ele quer que as instituições devolvam dinheiro para os aposentados e pensionistas e BPC que foi descontado indevidamente. Eu vou atualizar vocês aqui agora a respeito desse assunto, porque o Tribunal de Contas da União está pressionando o INSS a punir as entidades e a devolver o dinheiro dos aposentados. Em julgamento, o TCU determinou que o INSS responsabilize as entidades envolvidas na farra dos descontos indevidos dos aposentados. E esse julgamento, com fortes críticas à gestão do Instituto Nacional do Seguro Social, deu o que falar, né, gente? Ele determinou que ele promova a responsabilização dessas entidades envolvidas, porque o INSS é o responsável por processar a folha de pagamento de vocês, ele tem que garantir a segurança de vocês. Então, a farra dos descontos em aposentadorias repercutiu geral. Todo o Brasil está na justiça, mais de 100 mil processos. Olha como sobrecarregou o Poder Judiciário. E entre as recomendações do TCU ao INSS, também há medidas que já foram adotadas pelo órgão, como a implementação de biometria para realizar filiações de aposentados e pensionistas e também a suspensão dos novos descontos pelas associações até que a ferramenta entre em uso. O tribunal também mandou o INSS compartilhar informações sobre o desconto com órgãos de investigação para fins de responsabilização criminal dos envolvidos. Os ministros do TCU julgaram agora, no dia 5 de junho, o relatório de uma inspeção que foi feito por auditores da corte sobre os descontos. Na investigação e no voto do relator do caso, o ministro Haroldo Cedras, foram citadas reportagens do Metrópolis que revelaram que as entidades envolvidas na farra aumentaram seu faturamento mensal de 85 milhões para 250 milhões entre 2023 e 2024, em meio a uma enxurrada de acusações e fraudes. E aí, como o jornal Metrópolis revelou em março, 29 entidades arrecadaram ao todo 2 bilhões de reais com desconto de mensalidade associativa de aposentados no último ano. Por meio de acordos de cooperação técnica firmados aí com o INSS, os valores correspondem a um percentual fixo dos benefícios e são descontados em troca de supostas vantagens como plano de saúde, seguros, remédios mais baratos. Ocorre o problema é que milhões de aposentados que tiveram descontos em seus benefícios nunca ouviram falar sobre as entidades que pega o dinheiro da mensalidade direto da folha de pagamento deles. Esse é o problema. Antes da aposentadoria ser depositada na conta do segurado, é descontado um valor que ele não aceitou. E há mais de 60 mil processos que estavam até o início do ano e agora aumentou, já passa de 100 mil em todo o país contra essas entidades. Então o jornal Metrópolis informou que há casos de associações em nome de laranjas que estão ligados a empresas que oferecem planos de seguro. O relatório de inspeção do TCU identificou a existência de controles frágeis dentro do INSS que permitem descontos indevidos em larga escala. Os auditores constataram o salto de 150% de filiados a essas entidades. Em seu voto, que foi seguido aí
aí pelos demais ministros, o relator Haroldo Cedras criticou o INSS por não ter tomado até hoje medidas mais duras para punir as entidades e revogar os acordos de cooperação. Segundo ele, essa inação leva à dúvida de que a autarquia efetivamente implementará a avaliação periódica e a eventual aplicação de penalidades a fim de inibir práticas irregulares dessas entidades criminosas. O ministro ainda mencionou casos mais graves, como da Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, que é a AMBEC. Alguém está com desconto da AMBEC? Ela é a campeã, né? Uma das campeãs da farra dos descontos, como revelou o jornal Metrópolis. A entidade tinha 3 filiados em 2021, quando firmou seu acordo com o INSS, e hoje tem mais de 600 mil aposentados, com o salto de filiações que ocorreu em poucos meses somente no ano passado. E como revelou o Metrópolis, a AMBEC tem diretores laranjas, mas quem dá as cartas na associação são os donos das empresas cujos serviços de planos de saúde e seguros são vendidos pela entidade aos aposentados. Portanto, é injustificável a não utilização da faculdade de revisão de acordos de cooperação técnica nos casos mais escabrosos, a exemplo da AMBEC e da Sindinap. Foi o que disse a Cedras, mencionando também o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas em nota. A AMBEC negou veementemente, que mantenha laranjas em seus diretores e diz que não há provas de que a entidade é comandada por empresários. A investigação sobre o qual os ministros se debruçam envolveu a seleção aleatória de filiados a essas entidades para averiguar se elas tinham documentos básicos de filiação, como contrato assinado e cópias de documentos. A auditoria do TCU conclui que pelo menos 10 de 28 entidades investigadas não tinha documentos. Entre elas estava a AMBEC. Outra entidade, a Unaspub, enrolou os auditores e nunca mandou qualquer prova de filiação. Então, olha o absurdo que está ocorrendo. O ministro, ele ainda fez menções aí à possibilidade de responsabilizar gestores do INSS caso não haja revisão das filiações dos aposentados. Ela colocou aí alerto nesse ponto que a não realização da reavaliação das averbações de forma tempestiva em até 120 dias, ou seja, 30 dias após a implementação da ferramenta tecnológica que permita a assinatura eletrônica avançada e a biometria, poderá ocasionar responsabilização dos gestores do INSS, disse. Em nota enviada ao Metrópolis, o INSS informou que o TCU baseou o julgamento na nova norma do órgão para filiações e que o tribunal reclama só pela demora de 180 dias para implementar as regras de adesão. Lembramos que a Dataprévia é responsável pelo desenvolvimento do sistema que será utilizado e, portanto, 180 dias não são de responsabilidade do INSS. Sobre as empresas, o relatório continua as apurações a punir quem precisa punir, segundo o INSS. Então vamos acompanhar aí, mas o negócio está pegando fogo, gerou uma repercussão grande, isso é bom para os aposentados, que não fica abandonado o caso, né? Agora uma outra notícia que eu vou trazer aqui para vocês, gente, prestem atenção, a gente já vai falar do 14º salário também, mas eu quero trazer aqui algo que está preocupando o governo e que ele trouxe, que vai trazer mais uma revisão aí no INSS. Dessa vez vai ser para o BPC-Loas. Alguém aí recebe benefício de prestação continuada? Gastos com BPC sobe, pressiona contas do governo. Os gastos com BPC disparou 176% acima da inflação. As concessões judiciais impulsionam a alta. Você vai entender as causas e os impactos aqui do aumento. Em 2024, que é o ano que nós estamos, houve um aumento significativo nos gastos do governo com benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC. Ele teve esse crescimento altíssimo, nos primeiros 4 meses do ano, comparado aos mesmo período de 2023. Eu falei 176, perdão, é 17,6, eu esqueci da vírgula, 17,6% de crescimento acima da inflação e nos primeiros 4 meses do ano, comparado ao mesmo período do ano passado. E assim, esse aumento não só se reflete a alta demanda pelo benefício, que aumenta a fila do INSS, mas também nas mudanças de regras de acesso estabelecidas em 2022, que ampliaram a cobertura e impactaram diretamente o orçamento destinado a essa finalidade. Então, anteriormente, para você obter o BPC, um benefício destinado aos idosos e aposentados com deficiência de baixa renda, era necessário que a renda per capita da família fosse inferior a 1/4 do salário mínimo. No entanto, a nova legislação em 2021, realizada pelo governo Bolsonaro, trouxe uma flexibilidade nessa regra, permitindo que famílias com renda per capita de até meio salário mínimo também possam ter direito ao benefício em casos excepcionais. Além dessa mudança, eles também alteraram que, para solicitar o benefício assistencial, não soma
benefícios previdenciários e assistenciais de até um salário mínimo. Então, famílias que às vezes já tinham BPC, uma mãe com 2 filhos autistas, um filho já recebeu o BPC, ela não conseguiu o segundo. Por quê? Porque um filho já recebe, não podia ter 2 BPC na mesma família. Com a regra que foi alterada, a nova legislação, agora pode. Não importa o número de BPC por família, pode ter 10 BPC na mesma casa se você tem 10 pessoas na situação de deficiência ou idade. Então, tudo isso, né, o aumento considerável na quantidade de beneficiários fez sentido e, consequentemente, nos gastos do BPC, causando uma pressão sobre as contas públicas brasileiras. Mas esse ano o governo achou que está demais o aumento. Ele falou que não é normal ter o aumento de 1,75 bilhões de reais só esse ano no BPC. Então o governo se preocupou porque ele tem um orçamento de 105 bilhões de reais no ano, só agora no começo do ano já foi mais de 1,75 a mais, né, do que eles previam, e eles vendo isso, eles se preocuparam e vão fazer uma revisão. Então pode ser que você que receba BPC seja convocado para uma análise, para uma avaliação do INSS, porque o INSS está já determinado a fazer essa convocação e reduzir o custo do BPC. Eles acreditam que está tendo muita fraude, porque existem hoje empresas criadas para falsificar atestados de deficiência. Então, eles querem ver se todos os que recebem BPC por deficiência, realmente os atestados é original, é válido, né? Porque diferente do aposentadoria por invalidez, enfim, a análise é diferente do BPC. Então, a perícia, será que se enganou? Será que realmente aquele laudo não era válido? Então, eles vão analisar isso também, vão analisar laudos médicos, ver se os atestados não foram fraude. Acredita-se que mais de 5% dos BPCs são fraudados, são de fraude, que venha de atestado falso, ou que a pessoa não atende a regra e por erros administrativos aprovou. Então, o INSS vai fazer uma revisão aí bem pesada em cima do BPC. Então, já se preparem, né? É bom vocês já saberem para vocês já se prepararem. Gente, agora eu vou trazer a respeito do 14º salário, vamos falar aqui do assunto do 14º salário do INSS. A gente falou aqui das mudanças de junho, né, que vai ter essa revisão aí no BPC por causa desse aumento, e também do TCU, que quer a devolução dos dinheiros indevidos, aí descontado indevido das associações. Agora eu vou falar do 14º salário, em que pé que tá. Eu vou trazer um trecho do vídeo do Pompeu de Matos, que ele fala um pouquinho a respeito da proposta do 14º salário para os aposentados do Rio Grande do Sul, por causa da tragédia que aconteceu no estado, para ajudar esse reerguer. Então o 14º volta aí com uma força total pela mídia, pela imprensa, pelo Congresso, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. E isso pode fazer ampliar para todo o Brasil. Mas eu vou passar aqui, olha só o trecho do nosso querido Pompeu de Matos, que sempre continua na luta, lutando pelo 14º salário, o que ele fala em defesa dos aposentados. Olha só, presta atenção nesse trecho aqui, porque o Pompeu de Matos saiu em defesa dos aposentados gaúchos. Olha isso. Eu quero aqui reforçar o pedido de apoio que faço a todos os parlamentares desta casa, para que nós possamos aprovar projeto de lei 1726 de 2024, da minha autoria, que concede um abono salarial aos aposentados do Rio Grande do Sul em função do estado de calamidade que vive o nosso estado. É uma espécie de 14º salário para os aposentados, aí neste caso só do Rio Grande do Sul, em uma única vez. É um amparo, é uma proteção que os nossos aposentados precisam, merecem. É um dinheiro novo, não é adiantamento de recebíveis, não é antecipação de recurso nenhum, é um valor novo para os aposentados, e nós precisamos nessa hora fazer este apelo importante, relevante, para que esta casa possa acolher esse abono salarial, ou podem chamar de 14º salário, mas o que é fato é que nesta pandemia que nós tivemos, nenhum aposentado no Brasil recebeu nada, nenhum auxílio. 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, aposentado não recebeu nada. Quem pôs o pão na mesa, a boia no prato, foi o aposentado, a aposentada. O filho sem renda, o neto desempregado, o aposentado segurou as pontas. Agora no Rio Grande do Sul tem uma crise humanitária. E os aposentados então do Rio Grande, de forma diferencial, precisam desse amparo, desse apoio, porque eles estão segurando as pontas em muitas casas, que via de regra o recurso que chega para aquela família é o que o aposentado tem. Então esse aposentado precisa alimentar muitas bocas, com salário
pequeno que recebe da aposentadoria. Então nós precisamos desse auxílio. Isso é uma ação humanitária. Por isso eu peço que os nossos colegas, inclusive, subscrevam para nós o requerimento de urgência e que nós possamos, nesse plenário, votar esse projeto que é importante e relevante. Então, gente, vocês viram aí, né? O Pompeu de Matos fez a defesa, ele apresentou o projeto de lei 1726 de 2024 para garantir um abono extraordinário aos aposentados e pensionistas gaúchos. Nesse momento, mais do que nunca, os aposentados precisam desse amparo e é obrigação do governo garantir que isso aconteça, disse Pompeu de Matos aí em sua rede social. E quando a gente olha aqui, né, o projeto 1726, ele tá aguardando o despacho de quem? Do Arthur Lira, o mesmo que pegou e arquivou não, porque não arquivou, mas que está segurando o projeto do 14º salário para todo o Brasil. Então, o Arthur Lira está segurando até o 14º do Rio Grande do Sul. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui para mostrar? Para ver que o 14º, ele não parou. Quem está segurando o 14º agora é o Arthur Lira. A gente tem que ir nas redes sociais do Arthur Lira. O Arthur Lira é quem está segurando o 14º salário. Ele está nas mãos dele despachar o projeto e ele não despacha. Então a gente tem que cobrar, a gente tem que pressionar para que o negócio possa acontecer. Então, assim, nem o do Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia que ele viu, ele ainda não avançou. Tudo bem que o projeto acabou de ser apresentado, mas tem que ter senso de urgência. Então a gente está na luta pelo 14º salário, a gente acredita que o 14º é possível, a gente está lutando tanto pelo Rio Grande do Sul como para todo o Brasil e a gente não vai desistir dessa luta, mas a gente precisa do apoio de vocês, da luta de vocês, para vocês nos ajudar a cobrar nas redes sociais esses políticos, principalmente o Arthur Lira nas redes sociais dele, para que possa acontecer, beleza? Então eu aguardo aí. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero aí que vocês tenham gostado, obrigada pelo carinho, pela audiência, companhia, um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.